Lição de número 6. O profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Bom, basicamente essa lição vai abordar sobre o término do ministério de Elias, a sua sucessão e o início do ministério de Eliseu. O primeiro tópico está tratando sobre a despedida de Elias. Uma coisa que eu observo nesse tópico é que Elias deixou um marco na história. Isso serve como base para fazermos uma reflexão. Que história estamos deixando? Que história você está deixando? Que história eu estou deixando? No local onde você trabalha, no local onde você reside, para com as pessoas com as quais você se relaciona. Qual é a história? Como vão lembrar de nós? Qual é a recordação que vão ter de nós ao mencionar nossos nomes? Elias é lembrado por suas grandes realizações. E, na verdade, todos nós estamos construindo uma história, independente da nossa vontade. Querendo ou não, uma história está sendo construída através das nossas vidas. Ainda que eu não faça nada, isso será a história da minha vida. Se eu não fizer nada, a história da minha vida vai ser que eu não fiz nada. Então, o conselho que fica é: utilize o tempo da melhor forma que você puder e construa a sua história. Isso é uma coisa fascinante do livre-arbítrio. Todos nós podemos construir a nossa própria história. Um outro ponto dentro desse tópico é que, se você observar, o nome de Elias não aparece como autor de nenhum livro da Bíblia. Então, o que esse homem fez para que o nome dele fosse tão engrandecido como foi? Foi tão reconhecido por grandes realizações. O que ele fez? Na verdade, Elias desempenhou a missão dele, a missão que Deus o designou para desempenhar. Elias fez somente isso. E ali ele combateu aqueles reis que eram idólatras e com isso o nome dele foi reconhecido. Ele foi reconhecido até os dias atuais como um dos maiores profetas da Bíblia. Partindo desse ponto, eu me faço a seguinte pergunta: qual é a minha missão? Eu entendo que eu não preciso ter inveja da missão de outras pessoas. Eu preciso descobrir qual é a minha missão e desempenhá-la da melhor maneira possível. Foi isso que Elias fez. Elias obedeceu à missão que Deus deu a ele. Elias não ficou com inveja dos escritores, dos autores de outros livros da Bíblia. Ele apenas desempenhou a missão dele. Então, o que eu preciso realmente é descobrir qual é a minha missão, qual é o meu dom, o meu talento e desempenhar da melhor forma possível. Fazendo isso, eu serei bem-sucedido, você será bem-sucedido. O segundo tópico fala sobre o pedido ousado de Eliseu. Aqui eu faço a seguinte pergunta: por que Eliseu não pede riqueza? Você já parou para pensar nisso? Elias perguntou a ele, falou com ele que ele poderia pedir o que ele quisesse. E aí, ele não pede riqueza. Já notou isso? Que Eliseu não está pensando nisso? Esses homens estavam preocupados em fazer a obra do Senhor. Eles estavam o tempo todo pensando no ministério, em fazer a obra do Senhor. Era nisso que eles pensavam, era isso que eles queriam. E isso serve de ensinamento para nós. Eles não estavam preocupados. Eliseu não estava ali, nem Elias. Eu quero estar deitado num palácio, com piscina. Não, eles não estavam pensando nisso, nas coisas passageiras desse mundo. Eles queriam desempenhar o seu ministério. E aí fica esse ensinamento para nós, esse exemplo para nós. O nosso foco está onde? Nós estamos pensando em quê aqui nessa vida? Nós estamos passando por essa vida e estamos pensando em quê? Qual é o nosso objetivo principal? Devemos refletir
nesse exemplo aqui, observe também que esse pedido de Eliseu é parecido com o de Salomão. Salomão, ele pede sabedoria a Deus para ele poder julgar as questões do povo. Então ele estava preocupado em desempenhar a função dele como rei, porque o rei era um juiz também. Ele iria julgar as causas do povo. Ele pede algo ao Senhor, ele pede algo a Deus para que fosse usado na função dele, para ele desempenhar a função dele. E aquela função foi dada por Deus. Observe só isso, ele não estava preocupado com outras coisas. E Eliseu é a mesma coisa. Isso é um grande exemplo para nós. Uma outra observação, Elias, a referência de Eliseu. Aqui nesse segundo ponto, eu quero falar sobre isso aqui. Que na verdade Elias, ele era uma referência para Eliseu. E quais são as nossas referências? Quem é a sua referência? Estou falando aqui na Terra. Aqui na Terra, quais são as pessoas que são referências para você? Quais são as pessoas que são referência para mim? Quem tem sido a nossa referência? O que essa pessoa produz na sociedade? A minha referência é fulano de tal porque bebe muita cachaça. Minha referência é fulano de tal porque usa muita droga. Então, a tendência é que eu me torne um cachaceiro e um drogado. Agora, se a minha referência é Beltrano porque é um grande estudioso, a minha referência é Cicrano porque é muito dedicado a alguma área lá da vida dele, é um músico, é alguma outra coisa, então a tendência é que eu caminhe parecido com essa pessoa que é referência para mim. E uma das coisas que tem estragado a nossa sociedade é essa falta de referência, ou uma referência errada, que tem levado muitas pessoas para o caminho do insucesso. Eliseu pede a porção dobrada do espírito de Elias, e Elias disse para ele: se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Então existia uma condição para que aquilo acontecesse na vida de Eliseu. Observe que para que essa promessa se cumprisse, existia uma condição. E assim são as bênçãos de Deus na vida do ser humano. As bênçãos de Deus possuem um preço. Estamos dispostos a pagar o preço? É verdade que muitas pessoas querem apenas as bênçãos de Deus, mas não querem obedecer o Deus da bênção. Na hora de obedecer, a pessoa corre, mas na hora de querer as bênçãos de Deus, aí a pessoa quer. A pessoa quer as bênçãos de Deus, mas não quer um vínculo com o Deus da bênção. E tudo tem um preço, irmão. Tudo tem um preço. As bênçãos de Deus têm um preço também. Observe que para Eliseu receber o pedido dele, tinha uma condição. Ele tinha que estar perto de Elias. E para estar perto de Elias, ele teve que ir para um lado, teve que ir para o outro. Existiu um preço para Eliseu pagar. E assim existe também um preço. Tudo na vida tem um preço para nós pagarmos. Se eu quiser ser um médico, eu vou ter que estudar, tem um preço a pagar. Se eu quiser ser qualquer outra coisa, tem um preço a pagar. Tudo na vida tem um preço. Então, não pense que nada vem de graça, porque nós temos que ter a disposição para pagar o preço daquilo que nós queremos. O terceiro tópico tem por título: Eliseu toma a capa de Elias. E no comentário diz que os dois caminhavam juntos. Uma coisa que eu observo é que Elias tinha uma boa amizade. Eliseu estava o tempo todo ao lado de Elias. Elias era o quê? Era um grande homem de Deus. E o que Eliseu se tornou? Um grande homem de Deus. As amizades é uma coisa importantíssima na nossa vida. Precisamos saber quais são as nossas amizades, saber escolher as nossas amizades. Observe que elas vão contribuir
para dizer qual caminho nós vamos trilhar na nossa vida. Eliseu se tornou um grande homem de Deus porque estava colado com um grande homem de Deus. Muitas pessoas entram numa vida errada por conta de amizade. Às vezes tem uma criação muito boa por seus pais, porém se desviam de um caminho, tomam um caminho tortuoso e acaba morrendo mais à frente, acaba indo parar numa cadeia por conta de mais amizades. Oriente aí os jovens que você puder a escolher boas amizades, se afastar de pessoas que praticam coisas erradas. As amizades, elas têm uma influência fortíssima em dizer qual caminho nós vamos trilhar. Ainda dentro desse tópico, eu quero fazer uma pergunta. Por que Elias só passou a capa no fim de seu ministério? O que isso significa? Você sabe responder? Isso, para mim, significa que Elias não abandonou o ministério dele. Quantas pessoas têm abandonado o seu ministério? Pessoas que têm um talento lindo, pessoas que têm um ministério poderoso que Deus deu e às vezes a pessoa abandona, às vezes a pessoa sai da igreja, ou às vezes a pessoa não quer desempenhar um chamado que Deus está proporcionando para ela. Nós aprendemos com Elias a não abandonar o nosso ministério, o nosso chamado, os nossos dons, os nossos talentos. Ele passa a capa, que representa a unção, para Eliseu somente no fim do seu ministério. Você que tem um chamado de Deus, você que tem um ministério, não abandone o seu chamado, não abandone o seu ministério. Continue a desempenhá-lo. Se você saiu da igreja, volte. Se Deus está te chamando para algo, atenda esse chamado, que é a melhor coisa que você pode fazer. Como conclusão, eu gostaria de dizer o seguinte: nós podemos aprender com Elias, que foi um grande exemplo. Então nós podemos ser exemplo para outras pessoas. E nós podemos aprender com Eliseu, que reconheceu que Elias era um bom exemplo. Então nós podemos reconhecer pessoas dentro da sociedade que são bons exemplos e fazer como Eliseu fez, seguir esses bons exemplos. Deus abençoe grandemente a sua vida.